Boa tarde, pessoal do canal do Zé Donato. Então, pessoal, nessa tarde eu vou gravar mais um videozinho, né? Vai continuar ainda sendo bíblico. Eu para o canal do Zé Donato. Desde já, os novos seguidores que chegaram para o canal do Zé Donato, para a gente se inscreva, aciona o sininho, tá? E aperta o dedo no like, tá bom? Ó, pessoal, é o seguinte. A história desse vídeo, ó, nessa tarde de quarta-feira, para o canal do Zé Donato, é o seguinte. Eu vou tirar do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, né, que é sobre o aparecimento, né, de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, tá bom? Então é assim, pessoal, quando Jesus, né, ele foi enviado aqui para a terra, né, por vontade própria, por ele decidir, né, e permissão de Deus. Então ele veio aqui na terra, mas antes, na época existia, né, um homem muito famoso, né, acho que era um governador, por nome de José de Arimateia, e ele namorava uma moça por nome de Maria, né? Então, pessoal, você vê como é que Deus trabalha, né, com o seu poder, potência, sabedoria, majestade, né, sem precisar de nenhuma ajuda do ser humano. Não, ele não precisa, tá certo? Ele não precisa de ajuda de ninguém para fazer qualquer coisa que esteja na sua vontade. Então veja só. Aí eles namoravam, né? Cada um já estava em suas casas, não tinham se casado ainda, né? Daí, então, eu ia falando, né? Aquele anjo apareceu a Maria em sonho. E Maria, não foi em sonho, ele apresentou-se a ela pessoalmente, né? Aí ele anunciou que, né, Deus tinha escolhido ela para que ela engravidasse por virtude do Espírito Santo, né? Que ela não se preocupasse e ia nascer, né, o filho, que ele ia ser o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Então ela ficou assustada com aquilo no início, né? Mas crendo que Deus pode tudo. E o que acontece? Aí o anjo explicou para ela, né, que ela não ia conceber com homem nenhum, mas ia ser coberta pela virtude do Espírito Santo, e que ela ficasse tranquila. E assim aconteceu. Aí Ô pessoal, estou gravando aqui na beira da rua, você me desculpa o barulho, passou um caminhão aqui barulhento, mas já foi embora, tá? Então, aí ela foi, né, crescendo a barriga, né, gravidez, tá? Ela teve que revelar para José, o seu namorado, né, o seu noivo, né? Então ele ficou muito esquisito, né, com saber daquela notícia, mas depois da explicação, né, tudo explicado direitinho, aí ele teve um sonho e Deus revelou para ele que ele não se preocupasse, que aquela criança, na gravidez de Maria, era por permissão divina, né, e poder celestial, entendeu? Assim ele permaneceram, né, graças a Deus. O menino já estava com 4 meses ali. Aí o rei, em outro lugar, onde tinha bastante garoto da idade de Jesus, o rei enviou soldados ali, né, para matar todas aquelas crianças, os crianças que fosse um menino ou homem, que tinha a idade de Jesus, né, de 2 a 4 anos.
E a Bíblia diz que foi um massacre feio. Muitos pais e mães de família ficaram desesperados, uma situação terrível. Imagina que situação, pessoal, né? Imagina que situação, né? Vir uma ordem dessa e ser massacrado milhares de crianças de uma só vez, né? Mas Jesus, eles não puderam pegar. Aí foi quando Moisés estava ali, os pais de Moisés, quando souberam, né? Então correram, tiraram Moisés, né? E jogaram, e colocaram num cesto, jogaram no rio e foi parar lá de frente, né? O palácio do rei Faraó, aonde a filha de Faraó se banhava. E foi ali que foi encontrada Moisés, né? Então, tudo bem. Essa história eu já contei de Moisés. Perdão, novamente. Aí Jesus continuou a jornada e a perseguição também, né? Foi muita perseguição, mas ele, né, foi tendo sempre vitória. Deus dava muita vitória para ele, né? E a sabedoria acompanhava, a autoridade, e os homens não podiam tocar nele de forma nenhuma. E de fato que durante, né, a jornada dele de quase 33 anos aqui na Terra, ninguém pôde tocar nele aqui, né? Ele não tinha poder de tocar de forma nenhuma, tá? Porque era Deus, era o próprio Deus. Quem pode tocar em Deus, né? Aí, como ele veio, né, se vestiu de um corpo humano, então, pessoal, né, ele tinha que chegar depois da jornada, né, da grande responsabilidade dele aqui, manjedoura ali junto com os animais, né? Então aí aqueles magos, reis magos, né, passaram a saber, foram avisados que eles eram pastores do campo, né, de ovelhas, e foram avisados, né, pelo anjo de Deus. Então eles ficaram muito emocionados e se juntaram para vir visitar Maria e Jesus onde eles estavam. E ali a Bíblia diz que eles vieram orientados pela estrela, né? Uma estrela, né? Estrela muito forte, grande. E aquela estrela foi guiando eles até lá, o local. Lá quando chegaram lá, eles apresentearam, né, com presentes, né, para eles, né? Família, Jesus, e dali eles foram embora. Aí quando chegaram lá, o rei era um rei muito ruim, né, e passou a saber. E o rei começou a equivocar eles, para que eles falassem e onde Jesus estava, onde tinha nascido, porque ele também queria visitar, mas não era falsidade. Ele ia, né, ele passou a saber que Jesus era o rei, né, ele veio como um rei, entendeu? Rei do judeu. Então ele ficou curioso, né? E queria vir para tirar a vida, mas só que Deus não permitiu. Aí os magos, ex-magos, foram por outro caminho e ele ficou completamente, né, irritado, nervoso, e ele não teve como, né? Aí a Bíblia diz que quando aí José teve um sonho, né? Deus recomendando que ele saísse dali, porque não era, eles eram encontrados, né, por a fúria desse reis. Então, pessoal, eles foram para algum outro lugar e ali ela também deu a luz ao menino Jesus, né? Foi posto o nome de Jesus na Bíblia, né? Conhecemos como Jesus Cristo, né? Então, pessoal, e dali por diante, aí aquele garoto foi crescendo, né? Quando ele estava com 12 anos, ele já estava numa estatura, né? Um garoto numa estatura, mas só que com ele já acompanhava uma sabedoria que chegou a espantar aqueles profetas, né? Antigamente os profetas de letra, né? Ele era formado, mas um profeta dentro da lei, né? E
E eles tinham a seita, né, deles, mas era a seita, né, de Moisés. Então eles ignoraram, começaram, né, bom, aí aí Jesus começou a chegar sobre algum deles e falar com sabedoria, com ousadia, né, com autoridade, e eles ficavam de boca aberta, espantados quanta sabedoria tinha aquele garoto, né? Muitos concordavam, outros já murmuravam, né? Outros ficavam espantados porque ninguém nunca viu, né, um garoto naquela idade com sabedoria enorme daquela. Mas só que ali, né, ele foi crescendo em estatura, né, e a inveja daquela maioria daqueles homens começou a acompanhar, perseguir ele, né, perseguir, porque nenhum deles tinha a sabedoria que Jesus tinha, né. Perdão. E dali continuaram, né, aí. Mas antes, né, eu quero voltar atrás um pouquinho. Antes de Jesus, quando Jesus, a mulher estava né, a Maria estava para dar luz, eles foram levados, né, para uma votação, né, em Belém. Aí lá foi onde Maria sentiu a dor de parto, né, para ver a neném. E não tinha lugar mais para hospedaria. E foram colocados, né? Se conformou, né? Ficou conformado, acreditou, e né, que ele também era um homem temente a Deus, né? Daí continuou, viu, pessoal? Ela, né? Chegou os dias de ela ter o filho, né? E por sinal pôs o nome de Jesus, né? E foi confirmado que ele veio aqui para a missão divina como salvador da humanidade, entendeu? Todos aqueles que crescem nele seriam salvos, e os que não crescem seriam condenados. Então, é o que a maioria, né, dos cristãos fazem hoje, que são ignorados por muitos aqueles, né, que não conhecem a palavra, não teve a transformação na vida deles. A maioria ignora, né? Isso aí o cristianismo é uma coisa que não se compara, não tem como se comparar, né, com algo materiais aqui na terra, tá? Então, né, chegou os dias dela, antes dos dias dela ganhar neném, já quase no dia, ela foi visitar sua prima Isabel, né, que ela estava grávida também. E por sinal, o filho que quando nasceu, né, foi confirmado por Deus também, que ele era um escolhido, né, e seria um profeta, e foi João Batista, né. Então, quando ela chegou lá na casa de Isabel, que aquela criança que estava na barriga de Isabel, né, quando ela saudou Isabel, a criança pulou de alegria, né? Porque sentiu que a criança já estava cheia do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, Isabel se alegrou muito, né, com aquilo também. Aí dali, né, ficou alguns dias lá, depois ela veio embora. Aí Isabel teve o filho, né, depois ela também deu à luz, né. Aí foi chegando para o final, ele né, fez muitos milagres na face da terra, né, as pessoas que creram foram abençoadas, foram curadas, né. Muita gente que a Bíblia diz que se fosse escrever, não daria, né, não daria. Foi muito milagre, foi muito acontecimento, tá? E aí as perseguições continuavam, sempre continuava, aqueles homens, né, põem ele de prova de tudo quanto é lado, mas graças a Deus ele saía de todas elas, né? Aí chegou no templo de Salomão, né? E ele estava ali, os homens tinham tomado de conta, os negociantes, né? Com tudo quanto era tipo de mercadoria. Então ele acabou expulsando todos eles ali, né? Soltou os animais e com o chicote na mão. E ninguém tocou nele, tiveram que correr, entendeu? Aí o que acontece?
ele saiu dali, né? E os milagres, muita gente acompanhando para todo lugar onde ele ia, milagre daqui, milagre daquela, né? E ele deu os ensinamentos, deixou as instruções, né, com os discípulos passar, né, depois da subida dele para o céu, para a glória, os discípulos passar para a população, né, dali por diante, né, para gerações até o dia de hoje. Ele deixou, né, permitiu que a Bíblia, depois né, dali por diante fosse escrita todas aquelas palavras, e hoje está em forma de uma Bíblia. Como eu já falei em algum vídeo anterior, ficou como espelho. A Bíblia hoje ela está como um espelho para as histórias do passado, né, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, viu, pessoal? Então tá aí mais um vídeo no canal Zonato. Eu vou dar uma paradinha por aqui, mas eu vou prosseguir em outros vídeos, tá certo? Deus abençoe todos vocês, todas as famílias brasileiras. Fique com Deus até o próximo vídeo.